As linhagens noéticas foram aquelas responsáveis a basicamente encherem o mundo novamente de pessoas. Povos e mais povos saíram das entranhas de Noé, da linhagem de Jafé, da linhagem de Cam e da linhagem de Sem, e misturas entre essas linhagens fundaram outras civilizações e outros povos. Neste vídeo, segundo as tradições antigas semíticas judaicas do livro dos Jubileus, eu estarei falando os territórios, as terras das linhagens de Cam, Sem e Jafé. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também de compartilhar este vídeo para pessoas que têm curiosidades de descobrir quais são as terras bíblicas dos patriarcas da humanidade. O livro de Gênesis, no capítulo 10, vai narrar a origem de todas as civilizações, de todos os povos e nações. Acompanhe a leitura de Gênesis capítulo 10, as linhagens de Noé. A origem dos povos e nações. Eis a descendência de Sem, Cam e também de Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Primeiro, os Jafetitas. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e também Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e também Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os Camitas. Estes foram os descendentes de Cam: Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Havlá, Sabta, Ramá e Sabteca. Estes foram os filhos de Ramá, da Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor, e por esse motivo há um dito valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Erech, Acad, Caune, nas terras da Babilônia. Dessa terra partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote-Ir e também Calá, e Resem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim, filho de Cam, deu origem aos egípcios, aos luditas, aos anamitas, aos leabitas, aos naftuítas, aos patrucitas, aos casluítas, dos quais descenderam os filisteus e também os caftoritas. Canaã, por sua vez, gerou Sidom, seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros, e também os hititas. E também deu origem aos jebuseus, aos amorreus e aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus e também aos sinitas, ou também chamados de sineus, aos arvadeus, aos zemareus e também aos ramateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites da terra de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e até Lassa. São esses os povos e culturas que descenderam de Cam, conforme seus grupos familiares e línguas em seus territórios. Os Semitas. Uma descendência nasceu de modo semelhante a Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elam, Massur, Arfaxad, Lud e também Aram. Estes foram os descendentes de Aram: Uz, Hu, Geter e Mesec. Arfaxad gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Eber, e Eber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época foi a terra dividida, e seu irmão recebeu o nome de Joctão. No antigo livro dos Jubileus, nós encontramos informações valiosas a respeito dos territórios dos descendentes de Noé, a respeito de brigas, divisões, sorteios e até mesmo envolvimentos ali com entidades demoníacas tentando desviar os netos de Noé do caminho do Deus Todo-Poderoso. E a partir de agora, no livro dos Jubileus, neste livro de tradições antigas judaicas, eu estarei lendo para vocês agora as terras que foram dadas a Sem, Cam e também Jafé. O livro dos Jubileus, capítulo 8, 9 e também algumas partes do capítulo 10, a partir do verso 9 do capítulo 8. E eles dividiram a terra mal entre eles, e Noé disse:
já é o início do 33º jubileu. Dividam a terra em 3 partes, para Sem, para Cam e para Jafé, de acordo com a sua herança. Então, no primeiro dia da primeira semana de anos, quando um de nós, anjos, que havia sido enviado, estava com eles, e ele, Noé, chamou seus filhos, e eles se aproximaram, e eles e seus filhos, netos no caso de Noé, e ele dividiu a terra por sorte, por um sorteio, nos quais seus 3 filhos deveriam tomar posse, e eles estenderam suas mãos e tomaram um pedaço de papel, um escrito do peito de Noé, seu pai. E aconteceu que, sorteado para Sem, era a porção no meio da terra, a qual ele deveria tomar como herança para si e seus filhos pelas gerações eternamente, início da terra de Sem. A partir do meio da terra, no monte Rafá, das bocas das águas do rio Tina, e sua porção vai até o oeste pelo meio do rio e se estende até alcançar as águas do abismo, para as quais esse rio segue e derrama suas águas no mar Meat. E este rio flui até o grande mar, e tudo que está ao norte é terra de Jafé, e tudo que há ao sul pertence a Sem. E se estende até alcançar Carraço. Esse está na base da língua que aponta para o sul, e sua porção se estendendo ao longo do grande mar, e se estende em linha reta até alcançar o oeste da língua que aponta para o sul, porque esse mar é chamado de a língua do mar egípcio, e vira daqui até o sul pela boca do grande mar na costa de suas águas, e se estende a oeste até Afra, e se estende até atingir as águas do rio Gihon, e ao sul das águas de Gihon para as margens desse rio. E se estende a leste até atingir o rio do Éden, ao sul e para o leste de toda a terra do Éden, e de todo o leste, e vira a leste, e prossegue até alcançar o leste do monte Rafa, e desce até as margens da boca do rio Tina. Essa porção saiu por sorteio para Sem e seus filhos, que eles devem possuir para sempre pelas gerações. Fim da terra de Sem. Então Noé se alegrou muito com a terra, a qual foi sorteada para Sem e seus filhos, e lembrou-os de tudo o que havia falado de sua boca em profecia, porque ele havia dito: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que o Senhor habite na habitação de Sem. E ele sabia que o jardim do Éden é o santo dos santos, e a habitação do Senhor, e o monte Sinai, o centro do deserto, e o monte Sião, centro do umbigo da terra. E ele, Noé, bendisse ao Deus dos deuses, que havia colocado as palavras do Senhor em sua boca, e o Senhor para sempre. E ele sabia que uma porção abençoada e uma bênção tinha alcançado a linhagem de Sem e seus filhos pelas gerações. Toda a terra do Éden, e toda a terra do Mar Vermelho, e toda a terra do leste, até a Índia, e no Mar Vermelho, e as montanhas, e toda a terra de Bassam, e toda a terra do Líbano, e as ilhas de Caftur, e todas as montanhas de Sanir e Amana, e a terra ali das montanhas de Assur ao norte, e também ali toda a terra de Elam, Assur, Babel, Suzã e Maedai, e todas as montanhas de Ararat, e toda a região além do mar, que além das montanhas de Assur em direção ao norte, em uma terra abençoada e espaçosa, e tudo que há dentro dela é muito bom. O início da terra de Cam. E para Cam foi sorteado a segunda porção, além de Gihom, em direção ao sul, à direita do jardim, e se estende em direção ao sul, e se estende por todas as montanhas de fogo, e se estende para o oeste, para o mar de Afel ou Atel, e se estende a leste até alcançar o mar de Mauk, aquele mar no qual tudo o que não é destruído afunda, e segue em direção ao norte até os limites de Gadir, e segue até a costa das águas do mar, até as águas do grande mar, até afundar próximo ao rio Gihom, e de próximo também
ao rio Gihom e vai segundo o rio Gihom até alcançar o jardim do Éden. E esta é a terra sorteada para Cam, como porção a qual ele ocuparia para sempre para si e seus filhos pelas gerações, para sempre. Fim da terra de Cam. O início da terra de Jafé. E para Jafé foi sorteado a porção além do rio Tina, para o norte do vazão de suas águas, e se estende até o nordeste por toda a região de Gog, e para todo o interior a leste, e se estende a norte até o extremo norte, e se estende para as montanhas de Kelt em direção ao norte, e em direção ao mar de Mauk, e vai para o leste de Gadir, tão longe quanto as regiões das águas do mar, e se estende até se aproximar do oeste de Fara, e retorna em direção a Aferag, e se estende a leste para as águas do mar Meat. E se estende para a região do rio Tina, na direção noroeste, até se aproximar da fronteira de suas águas em direção ao Monte Rafa, e vira para o norte em direção ao norte. Fim da terra de Jafé. Esta então é a terra que foi sorteada para Jafé e seus filhos, como a porção de sua herança, a qual ele devia possuir para si e seus filhos por suas gerações, para sempre, 5 grandes ilhas e uma grande terra ao norte. Mas é frio, e a terra de Cam, ela é quente, e a terra de Sem, ela é quente, e ela também é fria. Capítulo 9. As áreas dos filhos de Cam, Sem e Jafé. E Cam dividiu entre seus filhos, e a primeira porção foi sorteada para Cuxi em direção ao leste, e para o oeste dele para Mizraim, e para o oeste dele para Puti, e para o oeste dele e no oeste no mar para Canaã. E Sem também dividiu entre seus filhos. A primeira porção, no caso, foi dada a Cam e a seus filhos. E agora para Sem, para o oeste do rio Tigre, até se aproximar do leste, toda a terra da Índia e o Mar Vermelho, e sua costa e as águas de Dedã, e todas as montanhas de Mebri e Ela, e toda a terra de Suzã, e tudo o que está ao lado de Pamac, até o Mar Vermelho e o rio Tina. E para Assur, filho de Sem, foi sorteada a segunda porção, toda a terra de Assur, e Nínive, e Sinar ou Shinar, e até as fronteiras da Índia, e subindo o contorno do rio. E para Arfaxade foi sorteada a quarta porção, toda a terra da região dos caldeus, e a leste do Eufrates, no caso, margeando o Mar Vermelho e todas as águas do deserto próximo à língua do mar que aponta para o Egito, e toda a terra do Líbano, e Sanir, e Amana, e até as margens do Eufrates. E para Aram, filho de Sem, pai dos arameus, foi sorteada a quarta porção, toda a terra da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates, ao norte dos caldeus, até a borda das montanhas de Assur e a terra de Arara. Então foi sorteada para Lude a quinta porção, as montanhas de Assur, e tudo que pertence a eles, vai até alcançar o grande mar, e até alcançar o leste de Assur, seu irmão. E Jafé também dividiu a terra de sua herança entre seus filhos, e a primeira porção sorteada foi para Gomer, para o leste do lado norte do rio Tina, e ao norte foi sorteado para Magog todas as porções interiores do norte até alcançar o mar Meat. E para Madai foi sorteado como sua porção, que ele deve possuir do oeste de seus 2 irmãos até as ilhas e até a costa das ilhas. E para Javã foi sorteado a quarta porção, toda a ilha e as ilhas que apontam para a fronteira com Lude. E para Tubal foi sorteado a quinta porção, e no meio da língua que se aproxima em direção à fronteira com a porção de Lude até a segunda língua. E então basicamente da região entre a segunda língua
até a terceira língua. E para Meseque foi sorteada a sexta porção, toda a região entre a terceira língua até se aproximar a leste de Gadir. E para Tiras foi sorteada a sétima porção, 4 grandes ilhas no meio do mar, as quais alcançam a porção de Cam. E as ilhas de Camaturi foram sorteadas aos filhos de Arfaxade como sua herança. E assim os filhos de Noé dividiram-se entre seus filhos na presença de Noé, seu pai, e eles se abrigaram por um juramento impondo uma maldição sobre todo aquele que procurar aproveitar a parte que não lhe foi caída por parte da sorte ao qual todos eles lançaram. E eles todos disseram que assim seja para eles mesmos e seus filhos para sempre, pelas gerações, até o dia do julgamento, no qual o Senhor Deus julgará com uma espada e com fogo por toda a impureza maldade dos seus erros, com os quais eles encheram a terra com transgressões, impurezas e fornicações e também outros pecados. O livro dos Jubileus ainda nos diz que Canaã, no caso, ele não aceitou as terras que foram lhe dadas ali por herança por seu pai Cam do sorteio, e ele tomou para si a terra do Líbano e algumas regiões ali do que hoje nós chamamos de Israel. Na antiguidade, o primeiro nome daquela terra foi basicamente Canaã, por conta de que Canaã, segundo o livro dos Jubileus, tomou aquelas terras dos descendentes de Sem. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.